E as pessoas elas esqueceram que é a diferença de valor e preço. Num mundo onde tudo aparentemente pode ser comprado, desde o sapato que você anda até a opinião que você divulga, é muito importante você ter algo que seja inalienável. Por quê? Na verdade, o valor é a tua característica, o valor é a tua personalidade. A gente olha hoje as coisas e o nome das coisas se perdeu, né? Como assim? Cara, é quase como se fosse, o, o nome da rosa, né? Você lembra desse filme? É maravilhoso. Você tá Então, maluco? tira-se o nome da rosa e a rosa se revela como é, né? Nomina Pristina Rosa, Rosa Est. Eu não lembro o latim certinho, mas o que quer dizer isso? É como se hoje valorizasse tanto aquilo que parece e a expectativa que se cria por aquilo que se parece, que tudo perdeu um pouquinho a graça. E por que perdeu a graça, Edson? Porque, na verdade, perdeu a personalidade, perdeu a característica. Aquilo fica tudo muito vasto para você olhar, mas muito raso para você analisar. A gente vê isso em redes sociais muito forte, né? Exato, porque o que é a rede social? É uma grande propaganda das pessoas. E por que eu acho que algumas pessoas elas ficam lutando para chamar atenção e isso não acontece? Porque o que elas estão entregando é uma aparência. E as pessoas, de uma forma muito até ingênua, elas percebem que aquilo é uma aparência e aquilo não as convence. Existem pessoas e pessoas, existem pessoas extremamente hábeis em vender a sua aparência. Porque essa aparência que ela quer vender normalmente está associada a alguma dor que as pessoas sentem, uma vontade que elas apresentam ou um desejo que elas imaginam. Agora, quando você vê, na minha opinião, né, uma boa parte de pessoas simples, trabalhadoras como eu, do dia a dia, comuns, veja, eu sou médico, meu trabalho é servir, né? Então, eu atendo ou na minha vida eu já trabalhei desde o hospital mais simples do SUS até o hospital mais bem equipado, né, da América Latina, né? A gente vive nos extremos. E isso é uma lição de humildade. Por quê? Porque você percebe que todo ser humano morre igual. Ele pode ser branco, preto, corintiano, palmeirense, ele pode ser político de direita, político de esquerda. O que as pessoas querem, o que elas falam no final da vida delas, o que elas desejam. Não é um discurso racial, não é um discurso sexista, não é um discurso político, não é levantar uma bandeira. Ela queria mais pelo menos 5 minutos com a pessoa que ela ama, com quem fez diferença na vida dela. E quando a gente percebe que o conteúdo das coisas ele está muito relacionado com o que são os verdadeiros motivos das pessoas, a gente entende a importância de você ter uma personalidade e sustentar essa personalidade. O mundo digital, ele então acabou sendo esquecido daquilo que ele era no começo. Você sendo jornalista, você lembra? Blogspot.com? Pô, comecei com o meu primeiro lá. Idem. Depois eu fui ter conta no Orkut. E aí a galera falava assim, mas você escreve demais. Facebook, você escreve demais. Por quê? Porque aí começou a ter mais foto. Instagram, você escreve demais. Aí o vídeo é muito comprido. Twitter é quase um SMS. Nossa, escreve demais. E o que você consegue transmitir de significado com esse pouco espaço que te dão? Nada. Então, o que é a sua assinatura digital, da sua personalidade, do seu valor? É a sua consistência. Todo dia eu estou de manhã, 7 da manhã, fazendo live com o pessoal, sabendo o que eles querem saber. Numa troca que eu acho uma troca justa. Eles fazem companhia para mim, eu faço companhia para eles e nada mais. Né? É aquela premissa de você realmente usar a rede social de uma forma social. O pessoal usa a rede social como se fosse, na realidade, um mercado, um marketplace. Olha, eu vou te vender a minha imagem porque eu quero, na verdade, atingir o que é a sua vontade de se exercer de uma forma que hoje você não é. E isso, cara, pode ser muito sedutor para a galera que mexe com o mercado digital, mas, Edson, olha em volta, todo mundo está querendo te vender alguma coisa, tá chato. As pessoas pensam mais na ponta do funil do que em ser, né? É por isso que tudo tem um preço, mas muito poucas coisas têm valor. Eu acredito que hoje, por conta da demanda da tecnologia, a facilidade do contato e a quantidade de informação,
existe uma ansiedade latente na sociedade, Exato. tá? E uma sociedade latente é demonstrada à medida que você percebe que existe uma urgência não justificada por respostas de perguntas que não têm, às vezes, muita relevância. Alguém te manda uma mensagem pelo WhatsApp, 11h30 da noite, você já está dormindo, você, 5 minutos sem responder, a pessoa já manda embaixo um ponto de interrogação, como se, responde. Mas será que se essa pessoa tivesse que levantar para ligar no telefone discado, ela faria essa pergunta? Ou será que ela fez isso só porque o telefone celular dela está do lado do criado mudo? Então, essa ansiedade latente das pessoas faz com que, inclusive, o pensamento ele funcione de uma forma que não é uma forma, eu não diria saudável, porque não é essa expressão, mas é uma forma reativa. Você tem ideia de qual a velocidade que você pensa em números de palavras por minuto quando você está estressado, Edson? Na minha cabeça de pato Donald, Paulo, Sim. deve passar 1 bilhão de xingamento quando eu tô puto. Fácil. 1 bilhão não chega a ser, mas pensa assim, o número de palavras, por minuto. Sei lá, umas 100. São 1000 palavras por minuto. Caramba. Entendeu? Porque a gente fica fora de si quando a gente está nervoso, ansioso. E aí a gente acaba levando isso pro estudo. Só que o estudo ele é importante, ou a leitura ela é importante, porque ela faz o quê? Ela faz uma lentificação do seu pensamento. Por isso que quando eu tenho pacientes que têm dificuldade de acesso ao sono, né, a primeira coisa que eu pergunto para eles, antes de recomendar qualquer tipo de medicação ou tratamento é: você tem televisão no seu quarto? Você deixa o seu telefone do lado da sua cama? Você fica olhando rede social antes de dormir? Essa comunicação ela é mais próxima da ansiedade do que, na verdade, do que é a necessidade que a gente tem de se controlar numa fase antes do sono. Por que você pegar um livro te faz bem à noite? Porque quando você abre um livro e começa a ler, você obriga a tua mente a funcionar na velocidade da sua leitura. Então aquilo te desacelera e te coloca num ponto bom para dormir. Se você teve uma apreensão boa, você vai sonhar com aquilo que é a última coisa que você leu, de alguma forma. Porque é assim que as memórias processam no nosso cérebro, né? A gente junta tudo num lugar chamado hipocampo. Existe um processo chamado corticalização, onde essas memórias elas ascendem para os locais que são específicos das suas reservas. Então, música para um lugar, matemática para outro, conhecimento para outro, comportamento, sentimento. E, mais interessante, as memórias que têm links duplos. Então, por exemplo, o sujeito ele estava, antes da prova, olhando um determinado material, que ele estava nervoso e ele precisava decorar aquilo para a prova. Aquela ansiedade com que ele estuda aquilo faz com que ele guarde aquilo, não só numa área emocional, como numa área racional também. Então tudo isso fica pulando o nosso hipocampo para, durante o sono, ser guardado. Só que se você não acalma esse processo, o que acontece? Você começa a ter uma disrupção da sua capacidade de dormir. Se você tem isso, você começa a não ter um processo de recuperação adequado, você não tem uma fixação de memória adequada. Pode ver que aquele dia que você foi assistir, por exemplo, 24 horas. Eu viciei em 24 horas. Baita de uma série, Denunciidade também. Exatamente. ou o Jack Bauer, ele ia morrer ou ia acabar o mundo. Então era uma alternância, né? Você assistiu o capítulo 1, Jack Bauer vai morrer, puta, tem que ver. Aí vai acabar o mundo, puta, ele tem que salvar o mundo. Aí o Jack Bauer vai morrer. Aí você assistiu já 8 episódios, já são 3h30 da manhã, você vai acordar às 5, já lascou. Você não consegue dormir de ansiedade, porque você não consegue, né, pensar que você vai dormir 1h30 só. Então a forma que você trata isso e a forma que a sociedade coloca a gente para funcionar, a gente tem poucos remédios. E um dos remédios é uma coisa que a gente não faz mais, estudar no livro. Forçar ao seu cérebro a desacelerar, que é dos recursos mais importantes quando você se vê numa situação de emergência e você precisa tomar uma atitude que seja sadia e não rápida. Uma atitude que seja sábia e não simplesmente para marcar uma posição. É aquilo que o Daniel Kahneman, que é um cara que ganhou o prêmio Nobel, ele trata num livro dele chamado Rápido e Devagar. Excelente livro. Excelente livro. Eu ganhei da minha madrasta, né? Quando no momento que eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo e eu reclamei para ela, falei, eu tenho dificuldade às vezes de tomar uma decisão. Ela falou, então, você não tem dificuldade de tomar uma decisão, você sabe que decisão você tem que tomar. A questão é, você tem dúvida se você toma rápida ou a lenta.
E essa é a sabedoria que você precisa adquirir. E esse treinamento vem desse livro, que você desacelera para ler, compreender e aplicar, né? Não, eu fico louco quando tem aqueles canais que dão resumos de livros. Tipo, resumindo rápido e devagar em 5 minutos. Bicho, você já ferrou o propósito do livro no seu vídeo, sabe? E conheço gente que, não, eu li tantos livros porque eu li os resumos. E é muito difícil isso, eu tenho alguns vídeos que acontece isso, quando o cara fala, pô, falou sobre 10 minutos, mas não respondeu a pergunta. Às vezes o propósito da gente conversar não é responder a pergunta. Não, às vezes você falar como estudar melhor, não você falar A, B, C, D. Mas quando você levanta questionamentos, você forma perguntas que a cabeça da pessoa deveria ser capaz de responder, né? A característica do bom estudo é essa. Quando você estuda e você sai com mais dúvida do que você começou, é que você estudou e você entendeu tudo. Se você estudou e você não tem nenhuma dúvida, significa que você não conseguiu segurar absolutamente nada. E essa necessidade de resumo, eu estou absolutamente contigo. Vamos resumir Romeu e Julieta. O cabra curtiu a menina, só que aí deu errado, eles se mataram, só que na verdade um não morreu. E aí? E aí ferrou tudo. Acabou, resumiu Romeu e Julieta. Quer dizer, você pegou uma obra do Shakespeare e transformou num cocô de passarinho, né? E as pessoas fazem isso, Edson, com tudo. Elas fazem isso com as profissões, elas fazem isso com as relações interpessoais, elas fazem isso com as suas relações amorosas. O que é essa questão descartável hoje das pessoas, esses relacionamentos descartáveis, né? Parece que você está roubando um raciocínio do Fight Club, né? É um single serving love, né? Você chega no avião, tem aquela geleia que você vai passar uma vez na ponta da faca para comer naquele meio pedaço de pão que você vai acabar com uma mordida, né? E as pessoas saem mais carentes desses relacionamentos. Por quê? Porque elas têm a finalidade, que às vezes é uma relação sexual, né? Só que cadê aquilo que elas querem? Que é sentir o próprio valor, que aí a gente volta na primeira premissa, né? Que é a conquista. Esse que é a brincadeira, esse que é o fight. O seu relacionamento é um relacionamento que as pessoas amam, assim. Eu fiquei impressionado o quanto que de pergunta que vieram pra gente de... Pô, pergunta pro Paulo do relacionamento dele, pergunta da esposa dele, que foi o que mais inundou, assim. Como é que é a fórmula, assim? Porque eu vejo o jeito que você fala pela sua esposa... E eu gosto muito, porque é do mesmo jeito que eu falo da minha namorada, assim. Eu falo assim, pô, quem gosta da parceira, sim, reconhece quando o outro gosta da parceira. E como é que faz pra gente conseguir chegar num relacionamento assim? Qual dica você... não sei se existe uma dica, mas como transferir um pouco dessa vivência pra alguém conseguir absorver algo? Sabe, é o que tem valor pra você, Edson. Eu fico curioso porque as pessoas hoje, elas desaprenderam a se relacionar. Total. Elas vão buscar pessoas que elas não gostam para não ficarem sozinhas. Acabam tendo relacionamentos vazios, que as fazem sentirem sozinhas e que muitas vezes acidentalmente geram crianças que vão crescer num ambiente de relacionamentos vazios, sentirem-se sozinhas, ficarem revoltadas, terem ambiguidades emocionais geradas por um sistema tóxico de crescimento e que serão pessoas que a gente vai se relacionar no dia a dia. E como é que você quer que essas pessoas elas consigam se exercer maturamente do ponto de vista emocional, sentimental e íntimo? E cada vez mais isso aconteceu. Então, eu acho que as pessoas elas precisam aprender a se relacionar, na verdade. E precisa aprender, né, a ficar adultinho e gostar de uma pessoa, né, e saber qual é essa satisfação. Veja, um exemplo bem chulo. Tem gente que gosta da relação sexual e tem gente que só quer chegar no final. Quando você junta pessoas que têm essa opinião diferente, não dá certo. Tá? Aqui a gente só está falando de intimidade. Agora, quando você junta duas pessoas que querem ter ou a relação sexual ou duas pessoas que querem só chegar no final, a coisa funciona, porque ninguém está mentindo para ninguém. A ideia é, primeiro, saiba o que você quer. Você quer uma superficialidade? Então, primeiro, busque alguém que queira superficialidade e não reclame por conta disso. Você quer um relacionamento? Então, busque alguém que quer um relacionamento. E não reclame as dificuldades do relacionamento. As duas coisas têm dificuldades. Mas esse é um ponto bom que você tocou e que é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, que é essa questão das dificuldades do relacionamento. Porque a gente tem hoje
eu sinto pelo menos, uma baixa resistência à frustração. É algo muito forte. Talvez pela facilidade da vida moderna, talvez por causa de mudanças de dinâmicas de relacionamento. Quantos anos você está com a sua esposa? Eu conheço a Beta desde os 13, eu tenho 43, então eu conheço ela há 30 anos. A gente namorou desde os 18, então tem história. Tem uma história comprida. E, dentro de um relacionamento, tem dinâmicas que mudam. Tem momentos que vocês dão leve desencontradas, tem atritos, tem momento que você chega às vezes e fala assim, puta, será que é isso que eu quero, que eu não quero? Mas também tem um processo do, pô, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu vou engolir um sapo hoje, porque eu sei que essa briga eu não preciso ganhar. A gente fala muito de briga em relacionamento, a gente fala muito pouco em manter relacionamento, assim, resolver discussão. A gente usa a palavra que a gente usa na rua, pra brigar dentro de relacionamento. Quando a gente deveria resolver. E eu sinto que as pessoas não têm mais essa tolerância. Tem uma coisa do, não concordo, termina, e vou pra outro, e vou pra outro. E as pessoas estão buscando, às vezes, um namoro de videogame, onde tudo é satisfatório, onde tudo é muito simples e que só te agrada. Foi o Marcos Lacerda que esteve aqui e falou aquela coisa linda das 3 pessoas no relacionamento pra mim? Ele gravou um vídeo com a gente. Isso. Em breve vai ficar na... Tem um cara incrível, que acho que você ia gostar bastante, chama Marcos Lacerda. E ele falou pra mim uma coisa que me pegou muito forte, assim, que eu carreguei pro meu relacionamento. Que tem 3 pessoas no relacionamento. Tem você, seu parceiro ou sua parceira, e vocês 2. Faz sentido. E a gente tem essa dificuldade hoje, né? E acho que eu vejo o relacionamento de vocês, é tão bonito ver você falando da sua esposa, e eu sinto que tem toda uma história, deve ter um monte de coisa que a gente não sabe, de pequenas frustrações, de pequenos momentos, de pequenos prazeres também, de curtição, que as pessoas às vezes se tornam avessas a isso. Olha, o que eu posso te dizer, Edson, é que assim, eu concordo com você quando você fala da dificuldade de frustração que as pessoas têm hoje, né? Por quê? A sensação de escolha é gigantesca. Então o sujeito, ele tá trocando foto pelada com a menina do Instagram que tá em Istambul, né? Como se aquilo fosse um relacionamento. Né? E na verdade não, ele tá traindo a mulher dele do jeito mais imbecil possível, porque ele não vai encontrar essa mulher de Istambul. Se ele encontrasse, ele não ia casar com ela, não ia ter absolutamente nada com ela. E outra, quem falou que aquela foto é de verdade? Porque na foto todo mundo é bonitinho. Exato. E assim, existe uma questão que é inerente aos relacionamentos, que pelo menos eu vou te dar a minha opinião. A primeira, namore alguém que você admire. Segundo, respeite a pessoa que você admira para que você nunca perca a admiração. E terceiro, você só vai agredir essa pessoa se você tiver um problema com você. Entenda, não é um esforço você interromper uma briga se você está bem com você mesmo. É um esforço quando você, de forma reativa, entrega um mal-estar seu para essa pessoa. Eu te falei, eu sou um cara pragmático. Né? E eu, para algumas coisas, eu tenho uma memória emotiva muito ruim. Então eu ressinto a Roberta de cada dia que ela ficou longe de mim, desde que a gente se separou até o dia que a gente voltou. O que eu posso fazer? Isso é verdade. Agora, eu aceito isso dentro de mim e eu aceito essa imperfeição. A única coisa, eu não me identifico com ela. Né? E por que eu não me identifico? Porque com quem que eu fui trabalhar isso? Eu fui trabalhar com ela. E aí a Roberta, ela sentou comigo e falou, Paulo, imagina o seguinte, quando a gente começou a namorar, eram as pessoas, não eram os momentos. Depois disso, eu passei uma dezena de dificuldades, você passou uma dezena de dificuldades e a gente ficou absolutamente pronto um para o outro. Talvez, se a gente tivesse passado essas dificuldades juntos, nós tivéssemos nos separado. E a tua história com outra pessoa que você conheceu, ou a minha história com outra pessoa que eu conheci, poderia ter sido eu e você. E a gente nunca teria isso que a gente tem hoje. Eu falei, touché, ganhou. Então a gente tem muito conteúdo no nosso relacionamento de conversas dificílimas que a gente teve, né, em relação a dificuldades relacionadas à vida. Então, por exemplo, na época que a gente voltou a se conversar, Edson, eu dava 3, às vezes 4 plantões por semana. Nossa. Eu tinha um fixo de 24 horas no sábado, um variável no domingo, 24 horas. Tinha um de quinta-feira, de 12 horas noite, e às vezes eu tinha um de terça. Então tinha semana que eu dormia 2 vezes em casa. Quer dizer, imagina
Uma menina de 28 anos namorando um cara que, perdão, de 27, 26, namorando um cara que dormia 2 vezes por semana em casa. O que você acha que as pessoas falavam para ela? Ó, não tá te atendendo? Tá com outra. Ó, esse cara é louco, ele vai pra gandaia. Ele aqui tá perguntando sobre fazer medicina em outros países. Eles têm muito amigos que estão indo fazer lá fora e perguntou se vale a pena. Tu conhece alguém que foi fazer medicina fora? Eu sei que tem um problema da... Revalidação do da revalida, né? Que é um BOzinho às vezes. É um BOzão, na verdade. Né? Eu vou te falar o verdadeiro problema que eu vejo de você fazer medicina em outros países. A medicina, ela é uma... bom, primeiro, eu te falei que o médico ele serve o paciente e a sociedade. Então, o aprendizado médico, ele vem de acordo com o funcionamento de uma sociedade. Tá? Quando você aprende numa medicina dentro de outro país, você tem uma cultura tão diferente que pode fazer com que você tenha uma incapacidade de lidar com aquela sociedade. Eu já dei aula em todos os continentes do mundo. Eu só não dei aula na Rússia, né? Mas eu acho que um dia eu vou chegar lá. Mandar o Paulo lá, a gente resolve essa treta daí em 5 minutos. 5 minutos eu chego lá. Ô! Aí, Putin, cola aí. Cola aí que eu preciso te fazer um drop set aqui no agachamento. O cara sai calmo. Calmo. Só toma Mas, cuidado enfim. no Gil, hein? Que ele... O Putin é puxado ali no... Faz judô, né? Acho que é mesmo. 3º dan de judô. Que cão, cara. Pô, o bicho era membro de honra da sociedade de judô, brother. Caraca, bicho. Putin é fudido. A Rússia sempre foi destaque em esporte, né, cara? É incrível que sempre. o cara não ia ser um expoente. Mas, enfim. O que eu vi nessas sociedades? Justamente aquilo que eu não quis exercer de medicina. Eu dou aula em Portugal 2 vezes por ano. Né? Até pelo menos a pandemia eu dava aula em Portugal 2 vezes por ano. E o pessoal fala muito, por exemplo, porque Estados Unidos. Cara, jamais eu iria ser médico nos Estados Unidos por nada. Né? Um lugar onde a medicina é extremamente judicializada. O paciente ele entra no teu consultório procurando alguma coisa para ele processar porque ele tropeçou. Um lugar onde você olha, às vezes, tem... A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, em 2000... Não foi 2000, não. Foi em 1997, acho. 95. Eu vi um outdoor na rua que era assim, se o teu médico prescreve este remédio, você pode chegar a ganhar até $1 milhão com o processo. Era propaganda de advogado, foda, cara. né? Você acha que eu quero trabalhar num lugar assim? Que você não pode ser gentil com as pessoas? Não. Que o fato de você ser gentil pode ser interpretado como se você seja fraco, incapaz? E sem contar que você já atende o paciente já preenchendo conta, né? Exatamente. Que lá é... Você não trabalha nos Estados Unidos, por exemplo, se você não tiver um seguro profissional. A gente vê, por exemplo, em Portugal, eu tenho alguns pacientes de Portugal, e eles têm dificuldade de entender que eles têm meu telefone. Não, mas eu jamais vou te incomodar. Eu falei, então, deixa eu te explicar uma coisa. Né? É para me incomodar, é para me chamar. Isso é a minha profissão, funciona assim. Não, mas aí quando eu ficar bem eu te aviso. Muito legal. Então você pega, trata sozinho você mesmo, e aí quando você estiver legal, você vai lá e fala, Paulo, tudo bem? Vim te pagar uma consulta pra gente tomar um café. Mas que sentido tem isso? Né? Então, é muito diferente a cultura, Ed. Então, eu acho que o que é difícil de você fazer medicina em outro país é que você aprende a exercer uma medicina com um povo que não vai ser aquele povo que você vai trabalhar. É que nem aprender direito. A Duda, eu levei ela para Portugal numa dessas viagens, minha filha mais velha, e eu mostrei para ela a faculdade de Direito de Lisboa e a faculdade de Direito de Coimbra. É maravilhoso, maravilhoso. E aí ela ficou cheia de vontade de estudar lá. Só que ela mesma chegou à conclusão que ela ia fazer direito lá e ia voltar para o Brasil. Ela ia ter que refazer o último ano de direito, ia ter que revalidar o diploma dela e ia ter que fazer a prova para passar na prova da OAB, que ela não vai ser preparada nesses anos todos. Então, se você vai fazer faculdade de medicina em outro país, se você for ficar nesse país, é o que eu recomendo. Aliás, se você vai mudar para os Estados Unidos, vai fazer medicina nos Estados Unidos, para você já aprender como que é a medicina lá. Porque se você fizer no Brasil, se for para qualquer outro lugar, você vai se frustrar. E se você vier de qualquer outro lugar e vier para o Brasil, você vai se frustrar também. Lembre-se que a medicina também é uma sociedade médica.
E a forma que a ética médica, que os procedimentos são feitos, que a forma de trabalhar e conversar também é diferente. Então, é muito arriscado e muito perigoso você aprender um ofício e a executá-lo num lugar onde não há congruência entre os modos dos seus colegas e das pessoas que serão alvo das suas habilidades. Faz todo sentido. Qual é a melhor forma de se fazer amigos e como identificar um amigo verdadeiro? Parece uma pergunta besta, mas é algo que hoje em dia eu já não tenho essa facilidade. Tenho apenas 2 amigos e não me sinto confortável. Cara, eu vou te falar que essa é a situação mais confortável do mundo, né? Você só tem 2 amigos, né? Aliás, isso é muito. É difícil a gente na vida ter um amigo. Se você tem 2, você é um cara privilegiado. Agora, me lembra o título de um livro, né? Como é que era o nome do autor? Dale Carnegie? Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Né? É um livro meio dionisíaco, né? Ele é mefistofélico. Né? Agora, entenda, se você quer fazer mais amigos, qual é a sua razão de fazer mais amigos? Porque assim, uma amizade já é uma coisa que já é uma companhia. É tão difícil você conseguir um amigo na vida, né? Qual que é a tua necessidade? A necessidade é socializar, você quer dividir com outras pessoas, né? Ou você quer, através da amizade, ganhar determinadas facilidades. Aí na amizade é interesse. Então tem algumas regras. Primeiro, para você reconhecer um amigo. Né? O amigo não é aquilo que fala para você aquilo que você quer ouvir. É aquele que você respeita quando ele fala para você aquilo que você precisa ouvir. O amigo é aquele cara que não pede para você que se sacrifique. Não é o tamanho do sacrifício que faz um amigo. Na realidade, é a percepção dele de que nada que te constranja será pedido para você. Se um cara te pede uma coisa que te constrange, não é teu amigo. E por fim, o amigo é aquele cara que é a primeira pessoa que você lembra quando você está na porta do inferno e você fala, vou ter que pegar o capeta. Quem você ia chamar? Esse é o seu amigo. Então, essas pessoas, elas são muito raras na sua vida. Normalmente você faz elas no curso da sua vida e não necessariamente em determinadas épocas. Né? Eu tenho amigos pinçados de épocas, né, onde eu vivi em lugares, em circunstâncias onde essas pessoas, elas, né, ficaram muito próximas a mim. Então, eu lembro e falo com meus amigos até hoje. Em Marília, Luiz Gustavo Kruzik, Jaime Maldonado, Walter Maldonado, Zé Júlio. Né? Em São Paulo, quando eu fui para a faculdade, né? Marco Antônio Ribeiro, Rogério de Moraes, Ziad Morad. Né? Quem que é meu melhor amigo hoje, Ed? Meu melhor amigo é minha mulher. Né? Porque a única coisa que não dá pra fazer é ir cochichar na orelha dela e falar assim, amor, você não sabe. Aliás, brother, você não sabe, peguei a Roberta ontem. Porque eu vou estar falando dela mesmo. Né? Então não faz o menor sentido. Agora, ela hoje é meu melhor amigo. Né? É com ela que eu divido meus maiores problemas. Ela que me ajuda a carregar meus maiores fardos. E é ela que eu fico feliz em poder fazer o mesmo. Né? Os seus amigos, na verdade, vão ser assim. Né? Vão ser pessoas que estão na sua vida e que, independente do que é a estrutura de vida que você está, eles vão se apresentar para você. Né? Por exemplo, situações que parecem competitivas. Quando eu fiz a minha pós-graduação de medicina esportiva e de nutrologia esportiva, né? Minha melhor amiga, na realidade, era a doutora Tatiana Abrão, endocrinologista e o ortopedista. Cara, você não tem noção, para um endocrinologista e para um ortopedista ser amigo, você precisa entortar muito o que é a função cognitiva, né? Porque um entende muito de medicina e outro entende muito de parafuso e pessoas. E nem sempre essas coisas são muito amigáveis, né? Porque eu quero parafusar tudo e a Tati, ela quer medicar as coisas, né? Outra situação, exército, né? Uma estrutura de hierarquia. Né? Vamos falar de uma hierarquia acima da minha. É difícil você falar com um superior seu e se tornar amigo. Mas hoje, Tenente Coronel Contim, que era capitão na época, é um grande amigo. Capitão Luiz é um grande amigo. Eram caras que estavam hierarquicamente, né, acima de mim. Né? Colegas. Né? Aí eu tenho Ana Carla, Fábio, Mourão. Né? Abaixo de mim, o Léo. Né? Cabo Léo. Léo é uma figura. O Léo... Lembra do Alexandre que eu te contei? Ele imitava o Alexandre. Cara, o Léo, ele imitava todo mundo. Cara. Era muito difícil ficar sério na presença do Léo. Né? O soldado Dário.
O Dário era sensacional. O Dário dava uma missão para ele, ele resolvia, não tinha mais ou menos. Ele olhava para mim e falava assim: pronto, tenente. E acabou, né? Era meu amigo. Então, aliás, é meu amigo. Não existe era meu amigo. Se era, não é seu amigo. Né? A amizade não tem tempo e espaço, né? Desafia esse propósito quase. Exatamente. Né? Então, quando uma pessoa me pergunta como que ela faz mais amigo, eu pergunto, mas por quê? Todo amigo é um bom amigo. E se você está com essa pessoa porque você tem algum interesse, isso não é amigo, isso é conveniência. Eu tenho uma teoria sobre amizade, você me corrige se você achar que é completamente errada. Eu sinto que o lugar onde a gente faz mais amizades na nossa vida, nos momentos que a gente faz amizade, é quando a gente tá fudido. É quando a gente tá se fudendo. Não tem coisa que faça mais amizade do que perrengue. Porque quando você tá bem, você não tem amigo, você tem gente interessada. E tem gente que só tá interessada enquanto você é interessante. Então quando você tá na night com grana, estourando, viajando... Eu nunca tive tanto amigo depois do dia que eu postei uma foto com o Neymar no Instagram. Porra! Nunca tive tanto amigo. Os caras, cumprimentavam na rua. Caralho, meu amigo, meu parceiro. Outro dia a gente parecia pequenas empresas, grandes negócios. Porra! Nunca tive tanto amigo. Mas quando eu tava na merda, quando eu trabalhava por 1.500 conto, 12 horas por dia... Mal tinha grana pra pagar meus cursos, pra pagar minhas roupas, pra fazer meu rolê, pagava pra comer, pagava pra pegar transporte, vendia vale-refeição pra ter mais grana no fim do mês. Ali eu tinha amigo. Ali era amigo de verdade. Porque quem aceitava sair comigo pra dividir litrão de velho barreiro com Fanta, quem chegava no bar e falava, vou te pagar uma breja porque hoje eu sei que você não paga, porque é amizade. E é nesses rolês de perrengue que quando você tá livre de interesse. Sabe? Que é quando você não tem nada. Faculdade. Porra, meus melhores amigos eu fiz na faculdade porque tinha todo mundo fudido. Porra, não tinha dinheiro, ferrado, procurando estágio, procurando trampo, fazendo Eu tenho que te fazer uma pergunta. Você me permite Claro. que eu te coloque em dúvida? Pode fazer. Então tá bom. Então eu vou te explicar uma coisa. A forma que eu vejo que eu aprendi de ver na minha vida. Cada esfera socioeconômica, intelectual e social que você vive te aproxima de determinadas pessoas. Certo. Então entenda, se você compra cerveja de litrão, se você anda com um carro com paredão de som, né, se esse carro é um Uninho, que nem eu já tive um Uninho azul, calcinha, milha, eletrônica, você vai conhecer pessoas nessa esfera, você vai reconhecer amigos nessa esfera. Mas o dia que você tiver uma Ferrari, que você tiver um Porsche e você andar em uma outra esfera, você vai reconhecer amigos nessa outra esfera. Qual é a diferença? A diferença é que essa modificação de esfera social, eu não estou falando que uma é melhor que a outra, tá? O que eu estou falando é que são esferas sociais diferentes. Você vai reconhecer esses amigos. E eu te dou exemplos, né? Eu cuido de muitas pessoas famosas. A minoria são pessoas que eu tive alguma afinidade. Fui o médico delas, as servi da melhor forma possível e, né, me coloquei à disposição. Trabalho feito, trabalho completo. Algumas se tornaram grandes amigos. E são pessoas muito conhecidas, nível internacional, mas que a gente convive numa piadinha do WhatsApp, ou então num convite para passar um aniversário junto. Né? E eu falo de algumas coisas para vocês, porque, por exemplo, um casal, por exemplo, pessoas muito conhecidas, né? Eles nos convidaram para passar o aniversário deles com um deles, tinha feito aniversário. E eu geralmente, Ed, eu tenho por hábito negar educadamente, né? Que é complicado, né? Às vezes quando o médico aproxima do paciente e isso vira uma amizade, isso dificulta o trabalho do médico, porque aí você quer fazer o que o seu amigo quer, você quer deixar o seu amigo feliz, e é muito complicado conviver com a natureza da demanda que é a responsabilidade médica, tá bom? Falei com a Roberta, expliquei pra ela, ela falou, olha, esse cara é um cara do interior, é um cara meio como você, vamos lá, ele é um doce de pessoa, a mulher dele é um doce de pessoa. Quando a gente chegou na casa dele, não tinha ninguém famoso. Que da hora. Tinha a família dele. Aí eu entendi que essa pessoa realmente tinha uma relação de amizade comigo.